Beleza, galera. Semana 9, lista de exercícios. Cara, semana 9, vou falar mais da semana 10, porque a gente já está se aproximando da semana 10. Vou dizer, a semana 10, ela é uma das semanas mais importantes do curso de cálculo 1. Por quê? Porque na semana 10 você vai aprender a esboçar gráficos. Então, cara, esboçar gráficos é uma coisa muito importante, porque gráficos, eles têm um significado por si só. Então, se você conseguir pegar uma função e conseguir expressar ela num gráfico, você tem um aspecto visual dessa função. E quando você tem esse aspecto visual, você consegue observar mais detalhes a respeito de uma certa função. Beleza? Então, o que eu poderia dizer da semana 9? A semana 9 é um preparativo para a semana 10. Beleza? Então, o que eu falo? Desde a semana 9, comece a estudar mais. Porque a semana 10 vai ser uma semana muito importante. Vai ser uma semana muito importante. Então, a semana 10 comece a estudar mais esse assunto de ponto crítico, de crescimento da função, quando a função cresce, quando a função decresce, para quando você chegar na semana 10, você já está mais tranquilo com isso, já mais habituado. Então, dica: estude a partir da semana 9. Estude muito a semana 9 e muito a semana 10. Beleza? Estude essas 2 semanas. Sério mesmo. Esboçar gráficos é algo muito importante mesmo. Você vai precisar disso ao longo da faculdade. Se você fizer cálculo 2, 3, cara, com certeza você vai usar muito isso. Muito isso. E é importante você sair do cálculo 1 com esse conhecimento, cara. Porque se você chegar no cálculo 2 ou no cálculo 3 sem saber esboçar um gráfico, cara, as coisas vão ficar muito difíceis para você. Então, assim, eu tô jogando a real. Semana passada eu tive um amigo que ele não sabia esboçar gráficos. E ele já estava no cálculo 3. Ele conseguiu passar no cálculo 1 e 2? Sim, mas ele estava tendo muitas dificuldades. Ele não estava sabendo como prosseguir no curso, o que ele tinha que estudar, entendeu? Ele estava perdido, ele não sabia alguns conceitos que eram conceitos básicos para cursar o curso de cálculo 3. Beleza? Então, bora lá. Na questão 1, letra A, ele pede para encontrar uma reta que passa por esses dois pontos aqui. Passa no ponto AF de A e passa no ponto BF de B. Aqui a gente pode. Você tem duas maneiras de resolver isso aí. A gente sabe que as equações da reta elas podem ser escritas como y igual a ax mais b. O nome dessa equação é a equação reduzida da reta, beleza? E para determinar uma reta, eu só preciso encontrar esses dois parâmetros. O a, que é o coeficiente angular, e o b, que é o coeficiente linear. Aqui a gente pode trocar esse y por um f de x, por blá blá blá. Aqui nesse caso a gente vai trocar por r de x, beleza? Mas também continua sendo a mesma equação, a gente só mudou a cara dela. Aqui, ax mais b, mesma coisa. Agora, para determinar esses dois valores aqui, você tem duas opções. A primeira delas é substituir os pontos. Por quê? Porque quando você substitui os pontos na equação da reta, se esse ponto faz parte da reta, então quando você substitui, essa equação tem que satisfazer esse ponto. Vou dar uma explicação melhor aqui. Imagine que eu tenho o ponto 0, 0 e que eu tenho a reta y igual a x, beleza? Se eu sei que o ponto 0, 0 está dentro dessa reta, então na hora que eu substituir o ponto 0, 0 na minha reta, a minha reta vai ser satisfeita. Por exemplo, se eu colocar no
no x eu colocar zero, o x que está aqui eu colocar zero, eu vou ter zero. E no y eu botar zero, eu vou ter zero. Então eu cheguei numa verdade, né? Zero igual a zero, ou seja, esse ponto pertence a essa reta. Mas por outro lado, se eu analisar o ponto, por exemplo, 0, 1, e eu substituir esse ponto nessa reta, eu vou ter, no lugar do x eu vou colocar zero, e no lugar do y eu vou colocar 1. Então eu vou ter 0 igual a 1, ou seja, um absurdo. Significa que esse ponto não pertence a essa reta. Beleza? Então, quando a gente coloca um ponto que está na reta e substitui esse ponto na reta, significa que esse ponto tem que satisfazer a reta. Beleza? Então, no nosso caso, na hora que eu substituo esse ponto aqui na minha reta, a minha reta tem que ser satisfeita. Então, nessa primeira maneira de fazer, encontrar a reta, a gente pode substituir. Onde tem o y, você coloca o f de a, e onde tem o x, você coloca o a, né? E aí a gente vai ficar com é melhor eu trocar as letras, né? Porque aqui tem a, aqui tem b. Vou mudar aqui as letras para não confundir. Vou botar aqui c e d. Beleza? Foi mal aí. Vacilei. Porque senão a gente troca as letras tudo aí, dá maior bagunça. Não tem C e D no problema, né? Tá. Então, substituindo aqui esse ponto nessa reta, porque eu sei que esse ponto satisfaz essa reta, eu vou ficar com f de a igual a c. No lugar do x eu ponho a mais d. E substituindo outro ponto na mesma reta, eu vou ter f de b é igual a c vezes b mais d. Então, essa aqui é uma maneira bem bacana de resolver esse problema. E eu quero lembrar que aqui nesse sistema, as variáveis, as incógnitas que a gente procura são c e d, cara. Porque a gente está procurando quem é a nossa reta. E para definir a nossa reta, eu só preciso definir quem é c e quem é d. Beleza? Então, uma das maneiras de resolver esse problema é resolver esse sistema 2 por 2. Ó, aqui tem D, você pode igualar aqui e fazer umas continhas. Eu vou fazer dessa forma aí. Se o vídeo não ficar muito grande, eu faço da outra. Então, eu vou subtrair uma equação da outra. Por quê? Para cortar o D. Beleza? Então, subtraindo aqui, vou ficar com f de a menos f de b é igual, subtraindo aqui vai ficar, eu ponho c em evidência, vai ficar a menos b. E o d a gente corta, né? Beleza. Então, vou passar isso aqui dividindo e a gente tem que c é igual a f de a menos f de b dividido por a menos b. Se tu reparar, isso aqui é o coeficiente angular da reta, né? O nosso m. Mas beleza. Tá aí o nosso c. Agora eu só preciso encontrar o coeficiente linear, que aqui é o d, né? Eu vou substituir essa equação. Deixa eu ver, encontrar o d de uma forma bem legal. Deixa eu pensar. Sei lá, vou botar em qualquer uma aqui. Vou botar na primeira. Botando o c, substituindo o c na primeira equação, a gente vai ter que f de a é igual
Aqui vai ficar f de A menos f de B dividido por A menos B. Isso tudo multiplicado por A. Isso aqui vai ser igual a D. Tá, agora o D eu vou tentar isolar. Deixa eu ver se tem como eu isolar tudo isso aqui de uma forma inteligente. Ah, não. Aqui é mais. Já sei, eu vou passar para o outro lado. Vou passar esse termo todo aqui para o outro lado. E aí eu acho que deve ficar mais bacana. Passando por outro lado, a gente vai ficar com f de A menos esse termo todo aqui, que é f de A menos f de B dividido por A menos B vezes A. Isso tudo aqui é igual ao meu D. Então, encontramos o nosso D. Se a gente encontrou o nosso D, agora basta a gente substituir na nossa equação, que aí a gente encontra a nossa equação. A equação que a gente montou é R de x, vou escrever aqui, R de x igual a Cx mais D. Então, no lugar do C, eu vou botar o valor que a gente encontrou. Eu vou escrever aqui. O C que a gente encontrou foi f de A menos f de B dividido por A menos B. Beleza? Isso aí vezes... vezes o nosso x mais o D. O D, ele ficou A, quer dizer, f de A menos f de A menos f de B dividido por A menos B vezes A. Se você reparar, aqui a gente tem dois termos que são semelhantes, né? Esse aqui e esse aqui. Então, a gente pode botá-los em evidência. Colocando os termos semelhantes em evidência, a gente encontra uma equação mais tranquila. Vou passar o f de A mais para cá. Então, vai ficar f de A. Colocando esse termo em evidência, vai ficar mais f de A menos f de B dividido por A menos B vezes, no primeiro termo aparece o x, no segundo termo aparece menos A, por causa do sinal aqui. Então, tá aí a reta que ele pediu para encontrar, né? Esse método aqui que a gente fez foi resolvendo um sistema 2x2. O segundo método que a gente tem é usar aquela ideia lá do ioiô michiochô. Por exemplo, aqui a gente quer a reta Rx, que ela passa pelo ponto AF de A e também passa pelo ponto B, F de B. Então, você poderia fixar o A e dizer que a reta passa pelo F de A. Se a reta passa pelo F de A, com certeza ela tem essa forma, né? Que é o ioiô michiochô, né? Então, vai aparecer y menos x menos f de A é igual. Aí vai aparecer um termo m, que é desconhecido, o x menos A. Então, aqui você já está ganhando uma informação. Todas as retas que têm esse formato, elas passam pelo ponto AF de A. E aí a única coisa que você tem que fazer é substituir o segundo ponto aqui
para quando você substituir o ponto aqui, você encontrar quem é o m, beleza? Então, substituindo o segundo ponto, aí você consegue, vai ficar f de b menos f de a. Estou substituindo o segundo ponto. Vai ficar m, aqui vai ficar b menos a, né? E aí, passando b menos a dividindo, a gente tem que m é igual a f de b menos f de a dividido por b menos a. E aí eu descobri quem é o meu m, e se eu substituir aqui, eu ganho minha reta completa agora, né? Então a gente fica com Rx é igual, passando f de a para o outro lado, f de a mais, aqui vai ficar f de b menos f de a dividido por b menos a vezes x menos a. Essa é uma segunda forma de fazer. Essa aqui é usando o ioiô michioxô. Lembrando que aqui, se você multiplicar em cima e embaixo por menos 1, fica f de a menos f de b. E embaixo a menos b. Que é a mesma coisa que a gente encontrou no item anterior, né? Então, quer dizer, está aqui, ó, na parte de cima aqui. Então, duas maneiras de fazer, uma resolvendo o sistema, outra usando o ioiô michioxô. Isso aí é conteúdo de geometria analítica, lá do segundo ano do ensino médio, beleza? Valeu!